Bom dia para todas. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom estar mais uma manhã. Para algumas já é quase tarde, para outras é o início da manhã, mas é bom a gente estar junto, por isso que a gente está aqui. E hoje a gente vai falar de crise. Olha, a gente vive crise na família, crise às vezes no casamento, entre amigos, entre os parentes, na igreja, no trabalho. Elas sempre pegam a gente pelo pé. Às vezes seguram a gente por muito tempo, outras vezes elas passam rápido, elas vêm que nem um furacão, transtorna tudo, mas daqui a pouquinho elas passam. E outras são crises que se arrastam às vezes por anos porque não são tratadas ou por causa de alguns fatores sobre os quais a gente não tem controle. O fato é que ninguém está livre das crises. Todas nós passamos por elas, elas passam por nós ou nós passamos por elas. Eu ainda não sei. Quem sabe mais desse assunto hoje é Nancy. Nancy do Zilek hoje está com esta crise, desculpa, responsabilidade com esta responsabilidade de nos falar sobre as crises. Gente, e esse não foi um assunto que eu escolhi, não, foi ela. Quem escolheu falar de crise foi a Nancy. Então, eu acho que ela tem muito para dizer para a gente. E nós também, com certeza, no finalzinho, a gente vai poder compartilhar um pouco daquilo que a gente sentiu, daquilo que a gente escutou da Nancy. Nancy, mais uma vez, muito obrigada e que Deus te abençoe para que você fale fundo ao nosso coração. Um beijo, querida. Fica à vontade. Muito bom estar com vocês. E sobre crise, e ainda mais vivendo essa pandemia que nós estamos vivendo, que é uma crise mundial, né? Agora com essa guerra na Ucrânia e a Rússia, que também afeta todo mundo. Então, são crises. E eu fico lembrando que quando a gente vai parir, né? A primeira coisa que acontece com qualquer ser humano é a crise para sair. Então, é o bebê, é a mãe sentindo a dor e o bebê querendo ir embora, querendo sair daquele aconchego. Só que está tão quentinho, tão gostoso, tão lá dentro, e aí ele enfrenta o mundo fora. E a primeira coisa que uma criança leva, e nós levamos todos, é um tapa nos pés. Você já nasce apanhando, né? Então, é uma crise saudável, quer dizer, você saiu de estar pronto, do forninho, e agora, então, assume a vida. E depois, durante a vida, são várias fases que a gente vai enfrentando. E quem já teve filho adolescente sabe que a fase adolescente é uma fase de crise para eles e para nós também, né? Então, a vida são sempre crises que a gente vai passando. Agora, o que a gente vai fazer com essas crises que a gente passa? O que a gente vai tirar de proveito? O que a gente vai botar para fora e esquecer? Como é que a gente vai administrar essas crises que nós vivemos no dia a dia? Ana, eu tenho aqui a minha. Como é que eu faço? Eu boto aqui abro o meu. Como é que eu faço para abrir o meu PowerPoint? Já vou abrir aqui para você. Vou te contar, viu? Essa mulher é Pois é, esse demais. pessoal que sai da praia correndo para fazer o entrevista. E agora como é que faz para aparecer uma por uma? Pois é, vou colocar aqui. Bom, É... que a ideia minha para compartilhar com vocês é enfrentando e administrando as nossas crises ou mulheres vencendo as nossas crises, né? Baseado no versículo de João, capítulo 16, versículo 33. Ai, gente, me dá uma. Viviane, me dá uma luz aí. Eu esqueci como é que faz para compartilhar com a Nancy, meu Deus. Você Desculpa, coloca como, Nancy. como host.
como co-host, eu acho. Ah, tá. Ok. Eu acho que era isso, porque foi assim que você tinha feito comigo, comigo não. Sim. Você tinha feito isso com alguém da outra vez, de compartilhar. Ah, não, eu fiz com a... Com Peraí. a, Com a Lúcia. a Lúcia, é. Deixa eu interromper aqui e deixa eu ir lá. Nancy, sorry. Eu sou Ah, analfabeta nesse negócio aí. A base da minha palavra, então, está em João 16:33, que diz: No mundo vocês vão sofrer, ou no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, ou tenham coração, ou tenham coragem, eu venci o mundo. Isso foi palavras de Jesus, né? Então, ele não iludiu os seus discípulos de que, aceitando a ele, tudo ia ser, tudo ser verde e amarelo, né? Azul e branco, sem problema. Ele disse: no mundo vocês vão sofrer. Ainda mais quando a gente faz a opção por aceitar Jesus, por seguir os caminhos de Jesus, a pressão ainda é maior ainda. Mas ele diz: tenham coragem. Se eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, as crises vêm, as crises aparecem, elas são naturais na nossa vida, como eu disse, desde o nascimento a gente tem essas crises, mas a gente tem que aprender a enfrentar cada uma delas, né? Para que a gente possa crescer, aproveitando cada crise para crescer. A ideia é de que a gente vai vencer as crises para crescimento pessoal. Então, é interessante que a palavra crise no chinês é assim que é grafada, né? Para o chinês, porque para nós, do lado de cada do planeta, a crise é um buraco que você cai lá dentro. Então, é uma coisa assim, acabou, estou em crise, não tenho mais nada, estou perdida, não sei o que fazer. Mas, para o chinês, a crise é perigo, mas é uma oportunidade. Então, na cultura chinesa, quando vem uma crise, está dizendo, cuidado com o perigo. Aproveite que você vai ter uma oportunidade para crescer. Então, essa filosofia, essa interpretação não existe no nosso contexto. Nós sempre pensamos na crise como um perigo, está tudo perdido, estou acabada, não tenho mais nada que fazer, estou em crise, né? Então, mas quando a gente olha para a crise como um perigo que está acontecendo, mas uma porta que se abre para você crescer, ou para nós crescermos, então isso vai ajudando a gente cada dia mais. Aí, o que eu fiz com as crises que acontecem em nossa vida? As crises podem ser externas e podem ser internas. Por exemplo, você enfrenta crises no trabalho com um chefe ou uma chefe autoritária, ignorante, grossa, né, ou grosso. Então, você enfrenta as crises, mas você não pode abrir mão do trabalho, porque você precisa daquele dinheiro. Como é que você vai fazer? Então, começa então aquela crise interna que vem de fora, mas que prejudica a gente. A crise das finanças. Gente, eu tenho visto nas pesquisas a quantidade de gente que perdeu emprego, que está sem dinheiro para poder, inclusive, comprar o básico, o necessário. E hoje, vendo algumas coisas lá da guerra da Ucrânia, as pessoas não têm dinheiro não têm luz, não têm aquecimento, não têm dinheiro para comprar comida. E os filhos ali em volta sem ter o que comer. Como é que faz? Então, são crises que vêm de fora, né? Porque a pessoa sem o sustento, ela fica com dificuldades. Então, a crise aperta a pessoa. Relacionamentos. Gente, como gente é difícil. Cada um de nós. E eu sempre digo e brinco que a gente casa com a pessoa que é exatamente o oposto a gente. Eu, por exemplo, sempre gostei de dormir tarde e levantar tarde. Meu marido é daqueles que deitava 9 horas e acordava às 5 da manhã.
Então, você imagina, 5 horas e estou virando do outro lado para continuar a dormir até as 8. Mas e eu acho que isso é muito positivo, porque a gente aprende a conviver com o diferente, que é a nossa realidade fora de casa. E aí vem os filhos, cada um é diferente, né? Então, esses relacionamentos são fundamentais para nós, para a gente poder aprender. Mas, muitas vezes, a coisa fica difícil. Pessoas que parecem que são nossos amigos, de repente, fazem coisas que nos entristecem, nos magoam, nos prejudicam, coisa que a gente nunca pensava que a pessoa fosse capaz de fazer e acaba fazendo. Então, são crises que vêm de forma de fora para dentro, né? Na igreja, nós todas somos vinculadas à igreja. A igreja devia ser, pelo menos na minha cabeça, devia ser um lugar de paz, de tranquilidade, de camaradagem, mas a gente encontra cada irmãozinho que a gente fica perguntando assim, isso aí vai para o céu? Jesus vai salvar esse cara aí, essa mulher aí? Ah, se eu fosse Jesus, não salvava nunca. Ele manda ela para o inferno logo de uma vez, né? Assim, que tem pessoas das mais diferentes jeitos de ser e que dizem que são salvas por Jesus, e a gente vai duvidar? É só uma coisa delas com Deus. Mas, às vezes, a gente tem problemas sérios dentro da igreja por causa de pessoas que têm dificuldades no relacionamento e mais outras causas externas que prejudicam a gente no nosso dia a dia. Mas também nós temos as crises por causas internas, a insegurança. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? E meu marido perdeu o emprego. E eu não sei se eu volto para o Brasil, ou se eu fico nos Estados Unidos, ou se eu vou para não sei para onde. Então, o que eu vou fazer? Então, a pessoa fica muito insegura. As emoções, nós somos emoções, né? Cada uma com sua maneira de ser, de fazer as suas emoções, de administrar as suas emoções. Então, como é que nós trabalhamos as nossas emoções? O descontentamento. Como é que eu faço quando eu estou triste, chateada? Como é que eu faço com a minha tristeza? As cobranças internas de perfeição. Tem mulheres que têm a síndrome da mulher perfeita. Tudo tem que ser perfeito, né? A mesa, a comida, a casa. E fica como se fosse uma neurose, que a pessoa tem que estar fazendo as coisas com aquela coisa assim que está tudo certinho. E eu tenho um costume assim, quando vem alguém almoçar em casa, depois tem mulheres que, depois que acaba a alimentação, depois que acaba de comer, ela já vai levantando, já vai pegando as coisas da mesa, já vai levando lá para a cozinha e já vai querendo lavar a louça. Eu tiro as coisas da mesa porque é horrível você conversar com os pratos todos sujos, né? Eu tiro e guardo as coisas que sobraram, mas a louça, eu digo, enquanto eu estiver conversando na sala com as pessoas que eu convidei, a louça não vai sair da pia, abrir a porta da cozinha, ir para fora e depois dizer assim, tchau, não volto mais. Não vai. Ela vai ficar ali 2, 3 dias até esperar eu lavar, ou alguém lavar para mim. Então, muitas vezes a gente perde, né? Essa oportunidade de estar junto com as pessoas, porque a gente tem mania de perfeição, daquele tem que ter tudo muito certinho, a louça tem que estar lavada para mostrar que eu sou uma mulher cuidadosa. Mulher cuidadosa. Cuidadosa é fazer comida gostosa. Agora, depois, a gente vai bater papo. Aí, quando a visita for embora, aí eu vou lavar a louça. Então, algumas visitas são insistentes, elas acabam indo para a pia e lavando a louça para a gente. Isso já me aconteceu a semana passada. Mas eu sempre digo, deixa aí a pia. Não. Mas muita gente faz isso porque é aquela coisa, não, o que vão falar de mim? Porque eu deixei a louça lá. Deixa a louça, vai bater papo, vai conversar. Depois a gente lava a louça, né? Também tem as dificuldades de reconhecer as nossas limitações. Todos nós temos as nossas limitações. Então, vocês viram agora há pouco a minha limitação nessa arte maravilhosa da internet. Eu posso preparar a palestra, posso até fazer meus slides aí com muita dificuldade, mas na hora de apresentar eu sou zero à esquerda. É minha limitação. Vou fazer o quê? Estou tentando aprender
já me ensinaram, já desaprendi, e agora estou pedindo socorro novamente. Então, são as limitações que a gente tem que reconhecer que nós somos limitados. E também tem outro lance, a idade. No mês que vem eu faço 7,8. Então, estou quase nos 80 já, né? Faz 2 anos que eu faço 80. Então, as limitações vêm. E eu costumo brincar que, daqui para cima, eu só ando em 4ª e 5ª marcha. Daqui para baixo, só em primeira e ré, quando não está em ponto bom. Porque as limitações chegam. Subi aquela ladeira do seminário com o Sérgio no colo, pesando 15 quilos. Quantas e quantas vezes? Hoje, nem pensar. Nem pensar. Não consigo pegar uma criança com 10 quilos e subir aquela ladeira do seminário, né? Então, são coisas que acontecem, que a gente tem que aprender, que as dificuldades aparecem, e muitas outras que a gente vai descobrindo no nosso dia a dia. Então, diante dessas fontes que provocam as nossas crises, aí eu tenho 2 atitudes: armazenar ou reagir. E eu uso a palavra ar. A de armazenar e R de reagir. Armazenar, você pode ter um ar poluído. Se você reagir, você pode ter um ar saudável. Então, depende da atitude da gente. Não é assim, faz assado. Ah, não, Ana, você não pode fazer assim. Ela que tem que tomar as suas atitudes. Cada uma de nós tem que tomar as atitudes. E aí a gente faz a opção. Se nós queremos ter um ar poluído, acabando com as nossas emoções, com a nossa saúde mental, prejudicando a nossa saúde espiritual e, consequentemente, a saúde física, que qualquer coisa que mexe com as emoções, o corpo paga, porque eu sempre digo, quando a boca cala, o corpo fala. Então, a gente tem que ter cuidado. Que tipo de ar? Agora, se eu reajo, se eu vou à luta, se eu procuro saídas, aconselhamentos, conversas, leituras, etc., então eu estou reagindo. E aí eu posso construir um ar saudável dentro de mim. As crises vêm, mas o que eu posso aproveitar dessas crises para que eu possa crescer, né? Então, a gente pode descobrindo então, algumas coisas. E aí, aqui eu tenho algumas ideias na crise com ar poluído, que é aquele que você se autodeprecia, então começa você vê que é sempre ligadas às emoções, né? Autocomiseração. Lembra daquela ó céu, ó terra, ó azar? Como é que era aquela menina? Que era... Ai, fugiu, minha. Ó céu, ó terra, ó azar. Que ela cantava. Era uma raposinha, eu acho, né? Que fazia, ó céus, ó... E ficava assim, ó azar, ó dia. Então, fica nessa autocomiseração, essa coisa assim de coitada de mim. Ah, tá vendo? Todo mundo bem, só eu sofrendo. Então, quando você olha com esse ar poluído de autocomiseração, você se está autodestruindo. Raiva. Raiva armazenada é perigosa. Conheço uma frase dita que raiva é como tomar veneno e querer que o outro morra. Quando quem toma veneno morre, não é? Se você tomar veneno, o problema é seu. Eu estou inteira. Mas se eu tomar veneno, eu vou morrer. Então, a raiva, quando você armazena a raiva, ela fica muito perigosa. E a gente, às vezes, guarda a raiva, né? Raiva do pastor, raiva da igreja, raiva do governo, raiva da nora, raiva do genro, raivas que a gente pode guardar, e ela é perigosa, ela prejudica a gente, porque ela consome a gente, ela destrói a gente. Uma outra coisa é a insegurança, a indecisão. Você fica assim, vou ou não vou? Faço ou não faço? Há pessoas que estão seguras demais, né? Decidem, mas há outras que ficam, mas o que eu faço?
Pergunta para um, pergunta para outro. Então, a gente é bom de ir crescendo em tomar decisões. E é claro que qualquer decisão tem consequências. Se eu faço decisões corretas, eu tenho vantagens. Se eu faço decisões incorretas, eu levo desvantagens. Então, tudo na vida tem preço. Mas ficar em cima do muro sem tomar decisão, que a gente vê muita gente nessa situação, fica complicado. Então, a insegurança também pode nos levar a respirar um ar poluído nas nossas emoções. Outro sintoma é a solidão ou isolamento. Deixa eu quieto no meu canto, não quero mais saber de ninguém, deixa eu quieto, eu estou enfrentando minha crise. Mas quando a gente está com outra pessoa que também já enfrentou a crise, soube sair da crise, então tem as suas dicas, como é que ela pode... Então, ela vai ajudar. Mas tem gente que se isola, achando que com isso vai resolver. Entendo que algumas coisas... Por exemplo, uma sobrinha minha perdeu o marido tem 2 semanas. Então, ela falou assim, tia, eu estou muito triste, mas eu estou tranquila porque ele está com o Senhor. Eu falei assim, filha, a solidão, agora o buraco que fica é grande. Eu sei porque eu já passei por isso. A gente fica com aquele... Mas eu também não vou me isolar por causa disso. Vou ficar longe, porque isso vai me prejudicar. Eu tenho que dar um tempo para o meu luto, para depois ir à luta. É assim que eu faço, né? Primeiro o luto, para depois ir à luta. Então, se isolar pode prejudicar mais ainda. Você pode ter um tempo de isolamento, um tempo de silêncio, mas não sempre, porque isso pode te prejudicar. E o egoísmo, a pessoa que é muito egoísta só pensa nela mesma, sem considerar as demais pessoas. Então, sou eu, mais eu, e o resto que se dane. Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente possa não alimentar o egoísmo, porque eu estou sofrendo, mas foi injusto que fizeram comigo, mas eu quero agora ficar no meu canto, só pensando em mim. Não, a gente vai ter que trabalhar as nossas emoções para que a gente tenha, então, um ar saudável. No ar saudável, lembre que sempre a palavra da crise, eu fiz um acróstico com a palavra crise. Confronto. Diante das situações de crise, que é o que isso aconteceu, o que eu vou fazer com isso, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que eu vou seguir, o que eu vou deixar. Então, primeiro é confrontar. Por quê? Uma reação positiva. Gente, estou enfrentando isso agora. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou ser menos, eu quero ser mais. Eu quero aproveitar essa experiência para ter mais condições lá na frente. Iniciativa. Dá um tempo, como já falei, do luto, né, de qualquer situação, nem seja de morte, mas de situações do luto, mas ter iniciativa, saber quando e como recomeçar, então, depois da crise. Sonhe. Sonhe com os pés no chão. A gente tem que sonhar. Mesmo enfrentando dificuldades, a gente pode sonhar, né? Sonhar é muito bom. A gente pode sonhar. Meu grande sonho é ir a Dubai. Não sei se eu vou chegar aí lá, para ver aquele prédio maior que tem no mundo, ver de perto. Mas, a essa altura da minha vida, eu já... Mas ainda estou sonhando. Quem sabe, né? De repente, pode até acontecer. Mas é sonhar com o pé no chão. Só que esse meu sonho não está o pé no chão, não está o pé no ar, sabe? Porque... Mas coisas que a gente faz para abençoar a gente, para abençoar os outros, a gente sonha com os netos. Gente, eu sonhava com o dia que a minha neta fosse batizada. Domingo foi o dia. Foi muito emocionante ver o pai, meu filho, batizando a minha neta, a filha dele. Até a voz dele embargou na hora, e eu estava junto com a Elda, que a Ana Laura conhece bem, a
chamada Eldinha, né? A Elda, que é a outra avó da Letícia. Então, eu sonhava com esse dia. Fui daqui lá no Recreio, na Barra, para poder assistir essa cena, que foi muita emoção, para eles e para mim também. Então, a gente sonha, né? Agora eu sonho um dia com o casamento dela. Vamos ver se eu vou estar viva para esse tempo, mas ela está com 12 anos, vai demorar bastante. Mas a gente sonha. Eu sonho com livros, com escritas, eu sonho com encontros, eu sonho com a Ana Laura tomando café na minha casa, que ela disse que vem, mas não apareceu. Então, estou esperando, estou sonhando. Eu também, Nancy. Então, vamos lá. Então, vamos ver, né? A gente até foi, mas tinha reunião, né? Pois é. Bom, deixa eu lá. Depois a gente Olha, conversa. você já vai pular para a esperança, porque eu ainda tenho essa esperança também de ir tomar café. Aguarde. Então vamos. Dia 30 de abril vai ter, né? Pois é. Eu ainda vou falar isso com elas, está ótimo. Então, e por último, aqui no ar saudável, aspirando o ar saudável, vivendo o ar saudável, a esperança. Nunca perca a esperança. Porque a esperança, como diz o ditado, é a última que morre, né? A esperança é a última que morre. Então, a gente espera. Não desespera, mas espera. Porque assim a gente pode enfrentar as crises, confrontando com elas, tendo uma reação positiva, tendo uma iniciativa de saber como que eu vou lidar com ela, sonhando que isso é uma coisa que passa, vem e vai embora, e o que eu estou planejando mais para frente, né? Então, essas são atitudes que a gente... É cada uma pessoa. Não tem assim, faz assim, não. Cada um tem que tomar a sua atitude para ver o que é melhor para ela. Dicas para você enfrentar a crise. Expresse a sua dor. A gente sempre tem uma amiga que a gente pode abrir o coração. A gente tem várias pessoas que são nossas conhecidas, mas tem aquelas que são mais chegadas que a gente pode se abrir, sem ser censurada, né? Porque às vezes se abre com uma pessoa e a pessoa, não, você fez isso, já vai com o dedo apontando que, os seus erros. Não. O amigo de verdade, ele ouve a sua dor. Às vezes não fala nada. E nunca me esqueço de uma cena de um enterro, de um culto de fúnebre lá em Bangu, quando uma pessoa que perdeu o filho assassinado, aí alguém chega perto da mãe e diz assim, não chora, ele está com Deus. Ora, você perdeu um filho? Você não vai chorar? Não vai expressar a sua dor? E meu marido chegou perto da pessoa e botou a mão no ombro e disse assim, chora. Você tem todo o direito de chorar. O filho é seu. Então, chore. Então, expressar a sua dor. A lágrima é feita para a gente chorar. São duas coisas que eu vejo, que não precisa de língua, de idioma. É chorar e sorrir. Já reparou? Qualquer pessoa, o chinês, o Afeganistão, o americano, o brasileiro, o argentino, chora e ri do mesmo jeito, que é a expressão de emoções, né? Você pode chorar de alegria também, mas choro é lágrima no olho, é água no olho. E sorrir também quando a gente tem alguma coisa gostosa, né? Então, expresse a sua dor com alguém que pode te ajudar. Então, uma coisa que eu sempre faço é quando eu vou agora 2 anos sem estar num culto fúnebre, mas uma coisa que eu sempre faço é chegar perto e botar a mão no ombro. Não falo nada. Deixa só se a pessoa começar a conversar, aí a gente conversa. Mas só o fato de você botar a mão no ombro, como quem diz, estou aqui. Estou aqui. E deixa a pessoa, então, se manifestar. Agora, quando é com a gente, não guarde as suas dores, né? Então, ficar remoendo.
porque isso aí é muito, muito difícil. Questionar. Eu questiono muito. Por que aconteceu? O que eu fiz de errado? O que eu podia ter evitado? O que eu podia ter consertado? Então, questionar para poder não errar a segunda vez, né? Ou a terceira, ou a quarta vez. Cuidado com, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria? Já me aconteceu isso. Se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria? Algumas coisas eu faria. Mas não posso. É impossível voltar atrás. Já passou. Então, compartilhe com alguém que é de confiança. Cuidado com quem você compartilha. Mas compartilhe com alguém, porque quando a gente verbaliza para uma pessoa, ao verbalizar, você escuta o que você está falando. E muitas vezes, você pensando só lá dentro, não tem noção do que é. Mas quando você ouve a sua voz falando com a outra pessoa, peraí, é isso? Foi isso mesmo. Aí a gente mesmo se acha. Então, agora, cuidado com quem você compartilha. Muito, muito cuidado, porque a gente não pode compartilhar, infelizmente, não pode compartilhar com todo mundo, né? E aqui vem para mim uma dica para vocês. Uma letra faz toda a diferença. Na crise, crie. Tira o S fora, o S de sofrimento, e crie. Porque quando a gente cria, em cada crise, a gente vai criando novos comportamentos, novas decisões, vai aprendendo. Então, a crise é uma porta que se abre para ter um ar saudável, para você não errar a mesma coisa na próxima vez. Então, quando olhar para a palavra crise, puxa o S para fora e veja o que eu posso fazer sem esse S. O que eu posso criar diante dessa crise? O que eu posso fazer para que eu esteja bem, para que eu seja uma mulher inteira, saudável, né? com coisas, fazendo as coisas corretas. E aqui uma coisa que eu peguei não sei se dá para ver tudo isso aqui, porque às vezes a vida aparentemente está tudo bem. Então, é um lápis, né? Com a borrachinha na ponta da direita lá, com a pontinha dele feita lá. Mas se você quebrar o lápis, que é uma crise, você pode fazer daquele que tinha a ponta, fazer 2 pontas e fazer uma outra ponta naquele que tem a borracha. Aí você, em vez de ter uma ponta, você tem 3. Você vê como é que transformando problemas em oportunidades. Então, quando tiver uma crise, olhe para um lápis e vê o que você pode fazer com esse lápis. De uma ponta para escrever, você pode fazer 3, quando quebra. Então, na crise que quebrou, que doeu, que machucou, agora eu posso refazer e aproveitar, e mais pessoas podem usar o lápis que eu tenho aqui comigo. E, terminando, então, eu gosto dessa figura da mulher dobrada. Tem uma outra que tem a mulher de salto, né? Tem uma mulher com baita no salto, daqueles que a gente usou bastante quando era bem jovem, e agora a gente tudo na rasteirinha, mas a gente vai usando o salto. Mas nada melhor para enfrentar as nossas crises do que dobrada diante do Senhor. Então, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor, ele vai dar condições. Mas nós temos que estar dobradas diante dele, para que ele possa agir em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês e que cada uma de nós, enfrentando as nossas crises, sejamos mulheres segundo o coração de Deus. Amém?
Nancy, muito, muito obrigada. Deixa eu fechar aqui a tela, que eu acho que agora não precisa, né? Eu só tenho que te agradecer mais uma vez e dizer que estar em crise quase não, você começou dizendo isso, né? Que a gente ou está saindo de uma crise, ou está entrando em outra, ou está vivendo várias crises, né? Não tem para onde a gente correr. E eu te agradeço porque eu aprendi mais uma vez, né? A gente aprende sempre. E adorei a figura do balão puxando o S da crise, do sofrimento, né? Para longe, para a gente criar alternativas. E às vezes a gente quer enfrentar crises diferentes do mesmo jeito. E não dá certo, mas a gente fica tentando. E a criatividade nessa hora, eu acho que vem de Deus mesmo, para a gente pensar numa forma diferente de enfrentar essas crises e como é que a gente faz com elas. Hoje você nos deu boas dicas. Meninas, a palavra está com vocês. Deixa eu dar um bom dia aqui para Meire. Meire chegou quietinha, de Moçambique. Oi, querida. A Rosemary também. Rosemary, é a primeira vez que está aqui. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Se você depois quiser falar de onde você veio a convite de quem, e será um prazer conhecê-la também. Eu acho que eu já dei agora bom dia para todo mundo. E a Eulália, que estava antes, e agora eu acho que caiu a internet dela. Rosângela falou amém, Nancy, para a sua palavra. Ela e o Davi. Olha o Davi ali. Olha só. Tá lindo. Oi, Davi. Tem 2 Davis aqui. Tem um Tem em um Macaé Davi também, e ó. outro em Boston. Olha lá, olha o outro Davi, ó. Olha lá, ó, Aqui. cabecinha dele, ó. Olha só. Olha, viu? Tudo bom, meninas? Fala assim, oi, tia. Fala, Bia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, Bia. Tá aí lambendo a vovó? É? Você tá lambendo a vovó? Não. Tá jogando? Não tá. Foi. É você. E a cara da avó. É, parece. Nossa, muito. Bom dia. Bom dia. Então, meninas, estão em crise ou saindo delas? Só vou sair da crise o dia que eu encontrar Jesus. Mas não precisa esperar tanto, né, Júlia? Não, porque você sai de um, entra em outra. Meu Deus! Eu acho que vai ser assim, sabia? Você vence uma, anda um pouquinho, vem outra. E assim vai enfrentando. Verdade. Sula, que entrou depois também, bom dia. Não tinha te visto, quero te ouvir, Sula. Bom dia. Bom estar aqui. É sempre bom estar ouvindo a Nancy, né? Que sabedoria. Aham. Muito edificante para as nossas vidas mesmo, né? E o que você falou aí do balãozinho puxando a S, crise aí ficou muito interessante. Apesar que o meu olhinho não conseguiu enxergar um balãozinho. Depois que ela falou, eu voltei lá na figura e é verdade. Puxando esse sofrimento que não tem como não passar. Que nem a nossa colega ali falou agora, né? Só quando Jesus voltar. Mas é isso que acontece mesmo. A gente sai de uma crise e depois a gente entra em outra. Sai de um problema e entra em outro. Mas graças a Deus
que a gente tem esse respaldo, né? Que Jesus deixa a gente curar, sair de um para depois entrar em outro. Às vezes entra em dois ou três ao mesmo tempo, mas ele nos capacita a vencer e sair também desse lugar, né? E tá realmente assim, preparado, tá focado nisso, focado em Deus, para a gente poder vencer, senão a gente não consegue, né? Se elas são Eu gostei inevitáveis, eu dessa fico. frase, que nós possamos criar para ser melhores mulheres saudáveis, né? É. Eu tirei até uma foto, Sula e Nancy, do slide do ar saudável. Quando você fala que a gente tem que confrontar mesmo, né? E esse confronto, às vezes, não é confrontar para combater somente a crise, é parar para analisar, né? De onde está vindo? Será que eu causei a crise? Será que eu posso fazer diferente? Se é uma crise externa, ou seja, uma crise que veio na minha vida, como você mostrou lá o lápis, o lápis não se quebrou sozinho, alguém quebrou, ou ele caiu, não é isso? Então, assim, o que que a gente faz? A gente tem que parar para analisar. E muitas vezes nós somos, como você disse antes também, Nancy, regida pelas nossas emoções. A gente não para racionalizar e falar: peraí, deixa eu pensar um pouquinho. E eu sou uma pessoa que penso muito escrevendo. Eu tenho que escrever, eu tenho que colocar no papel. Então me ajuda muito a analisar os fatos quando eu escrevo sobre eles. Quando eu escrevo o que eu estou sentindo e coloco para fora aquilo que você também colocou de verbalizar, para eu saber o que essa crise está causando em mim, né? E às vezes uma crise, por exemplo, familiar, nem todos vivenciam da mesma forma. É verdade. E aí, se eu paro para analisar, aí sim eu posso ter uma reação mais positiva. Se todas as minhas reações forem emocionais, com certeza elas não serão boas para mim nem para resolver a crise. É isso, Nancy? É por aí. O problema é que muitas vezes a crise que a gente enfrenta, a gente não criou, outros criaram para nós. A minha experiência, vocês sabem, né? Que foi dura demais em 98. Então, quer Uhum, dizer, foi uma situação que a outra pessoa criou para mim, né? uhum, Então, a crise que eu enfrentei foi terrível. Não fui eu que criei a crise, não foi. Mas eu fui o alvo da crise. Então, sim. é uma coisa que a gente tá sujeito a isso, porque a gente vive com as pessoas, né? Então, eu vi uma vez uma comparação com o ovo da galinha. Uhum, Quando você abre o ovo para fazer bolo, você dá uma batida nele, ele abre, ou você frita, ou você coloca no bolo, então ele sai, né? Houve a crise de bater para ele poder abrir. Mas quando o ovo é chocado, ele é aberto de dentro para fora. E quando eu bato nele, estou abrindo ele de fora para dentro. Então, é uma sim. coisa que vem contra. Mas quando é de dentro para fora, aí nasce o pintinho, né? Então, quer dizer, uma comparação Uma de que a analogia crise legal. pode ser promovida pela gente ou por Aham. terceiros em cima da gente. Mas aí tem que saber como lidar com cada situação, que é para não se entregar, já que nós temos um Deus que entende as nossas situações, sabe como é que a gente funciona e que é o melhor para a gente. Então, eu fico imaginando mulheres que passam por várias situações como nós passamos e que não têm o temor de Deus. A gente tem o temor de Deus, sabe que Deus está no controle de tudo. Então, a gente vai levando. Mas eu fico imaginando quem não tem essa confiança, fica mais complicado. Mas crise faz parte da nossa vida. Isso aí, para mim, não tem como fugir. Não. Viviane, fala sobre isso, por favor. Não escreve só não.
Ah, É liga isso seu aí. som. Mas hoje eu vou ficar quietinha, eu tô mais para escrever. Ah, é? Hoje ela está mais para escrever. Então, você pode só ler o que você escreveu, que eu fechei aqui, não estou achando. Ah, eu acabei de ver aqui. Ai, alguém lê para mim, porque senão eu vou chorar. Achei. Diante das Diante crises, de minha minha oração, oração é que Deus torne esse sofrimento em testemunho. é a minha oração também, Vivi. É a minha oração também. Que as coisas que a gente está passando sirva de testemunho para aquelas pessoas que não conhecem a Deus ou aqueles que duvidam que a gente tem alguma fé. Nossa, mas você é tão crente, para acontecer isso com você, alguma coisa você fez, né? Já Os logo amigos vão de acusando a Jó. gente. Você não é Mas filha do rei. Deus está no controle. E a Ô, dor que a Ana, gente... Pode falar, quem é que falou? ai, sou eu, Nancy. Ah, Tudo bem? doido? Nancy, me manda esse estudo, tá bom? Está em resumo, tá? Eu faço os resumos. Não está assim o texto, entende? Mas quando você puder, me manda. Muito bom. Agora eu estava aqui pensando, né, e me lembrei da conquista da Terra, né? Que uns viram, né, como gigantes, né? Uns tiveram uma visão de muitas dificuldades, né, para conquistar a Terra, né? E outros viram como disseram, né? Nós vamos devorá-los. Então, eu acredito que a crise ela tem muito a ver com isso, né? Com as nossas atitudes, quando enfrentamos, né? Quando ela chega até nós. Uma postura que aqui em casa nós temos quando vivenciamos crises, seja ela qual for, é não tomar decisões em tempos de crises, de dificuldade. A gente espera ela passar e crises cotidianas, né? Eu estou dizendo, claro que cada um tem as, né? Mas nas crises cotidianas a gente espera ela passar e quando tudo está bem a gente volta a conversar sobre o assunto para ver se a postura é a mesma, né? Porque às vezes quando a turbulência, a crise vem, ela vem com muita areia, né? Com muito vento, né? E ela tende a nos confundir às vezes nas tomadas de decisões, né? Então essa é uma atitude que nós temos aqui, uma decisão. Sempre quando ela vem no campo mesmo, né? Quando o missionário parece estar sempre querendo voltar, né? A gente espera estar tudo bem. A gente não toma as decisões quando estamos passando por elas. Ao mesmo tempo, Shirley, eu imagino que algumas dessas crises não permitem nem que a gente pense direito, né? Elas vêm e não dá tempo de você assim esperar ela passar para tomar uma decisão. Às Sim. vezes a própria crise se impõe como uma crise de decisão. Vocês têm que tomar uma decisão. E às vezes é contar realmente com a graça de Deus, é o que eu fico imaginando. Hoje eu estava meditando sobre isso aqui, graça sobre graça. Às vezes as pessoas que olham de fora para a nossa vida acham que tudo vai bem, acham que tudo está certo, que tudo está sob controle, que nós estamos vivendo a melhor fase das nossas vidas, né? E, no entanto, a gente continua sentindo tristeza ou a gente continua se sentindo frustrada. E isso é uma crise, mas uma coisa que você falou agora, Nancy, que eu achei linda essa analogia do ovo, quando é o pinto que está para nascer, né? Quando é o pintinho lá que vai começar, ele vai quebrando a casca de dentro para fora e aí nasce uma coisa realmente nova. Quando vem de fora para dentro, quando você é atravessado
por alguma situação, você não tem, às vezes, nem chance de reagir da melhor forma correta, da melhor forma que você consegue. Mas quando você espera, né, deixa Deus trabalhando em você a ponto de, não, Senhor, eu não vou deixar que essa crise, né, que rachou, às vezes, eu sou péssima para quebrar ovo, gente. Eu tenho uma dificuldade grande. Ovo cozido, então, meu ovo nunca sai aquele bonitinho, sabe, de revista. Já me ensinaram várias técnicas, tem dia que sai, tem dia que não dá certo. Então, eu não sou boa para botar crise nos outros. Agora, eu sou boa para botar crise para mim. Eu sou boa para colocar tudo aqui para dentro, entendeu, Nancy? Isso é que é difícil para gente, esse confronto, essa análise, sem a emoção tá ditando como que a gente tem que pensar. Mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é você ter uma pessoa que você confia e que quando você enfrenta uma dificuldade, uma crise, essa pessoa é a única, nem sempre é parente, às vezes é uma pessoa, um amigo qualquer, né, que você cultivou durante muitos anos. E eu me lembrei agora que quando meu marido saiu de casa em 98, eu só chorava. Chorei 24 horas por dia. E tinha uma amiga que vinha, quando ela me ligava, Nancy, como é que tá? Não sei. Aí, pronto, daqui a pouco, 5 minutos depois, ela estava na minha casa. Sentava na beirada da minha cama, não falava o tempo todo. Isso ela fez várias vezes. Sou grata a Deus por essa pessoa que marcou minha vida. Nunca disse uma palavra assim, não, isso aí não vale nada mesmo, aquela mulher é assim, porque você deixou. Nunca. Simplesmente ficava ali do meu lado. Não chorava, mas respeitava o meu choro. Então, a gente precisa de alguém que também a gente possa chorar sem ser censurada, né? Não, para de chorar, o cara está se aproveitando, ou então o que foi? Isso você que me deixou. Não tem nada de acusação, mas simplesmente está ali do teu lado. Eu tenho tentado fazer isso para algumas pessoas, para que, quando a pessoa está enfrentando uma dificuldade, eu simplesmente esteja ali, só se alguma coisa ruim demais acontecer, eu estou ali, mas sem ficar acusando, sem falar, nem nada, apenas ali, sentindo a dor da outra pessoa, sem estar falando, nem estar recriminando nada. É fácil? Não é fácil, porque a tendência da gente é fazer discurso, mas Deus dá sabedoria e a gente pode ajudar as pessoas. Então, se a gente está enfrentando dificuldade, Deus manda um anjo para ajudar a gente. Se você está enfrentando dificuldade, Deus me manda para ajudar você. Então, eu acho essa troca muito saudável numa hora dessa, especialmente, tá? Verdade. A Josi está dizendo aqui que ela pensa que algumas crises também são necessárias para a gente buscar a ajuda de um profissional, porque às vezes quando elas são muito profundas ou são muito longas, a ajuda de uma escuta realmente de alguém que saiba o que dizer, saiba como nos ouvir é muito importante, né? Com certeza. Ela coloca também que, embora essas crises possam, algumas serem difíceis de serem enfrentadas, Deus está nelas. Deus ainda continua nelas e Ele pode transformá-las em crescimento, amadurecimento e testemunho, como a Vivi falou. A importância de saber ouvir, e Deus sabe nos ouvir, né, gente? Se tem alguém que sabe nos ouvir, é Deus. Até no nosso silêncio, Deus nos ouve, né? Quando a gente não tem nem palavra, porque tem crise que é assim, né, Nancy? É só chorar. Só chorar. É só chorar. E se a gente começa a chorar,
Se uma começar a chorar aqui, viu, Viviane? Eu já estou quase chorando aqui. Porque quando a gente ama alguém, quando a gente aprende a amar alguém, chorar junto também é É um tão. sentimento de empatia, né? Isso é tão libertador às vezes, É, né? É tão curador também, né? Cura é essa verdade. empatia, esse chorar junto, esse silenciar pertinho, estar perto, né? É muito bom. E agora, com esse negócio de igreja online, porque já você não tem mais o contato físico, né? Quer dizer, diminuiu muito o contato físico, Sim, então fica mais difícil você saber quem está enfrentando os problemas, o que você pode fazer para as verdade. pessoas, né? Fica mais Aham, complicado do que quando a gente estava mais perto um do outro, sabendo das coisas que estavam acontecendo. Agora a gente não fica verdade, sabendo, então mais verdade. complicado. Meninas, vocês já estão bem para fechar esse assunto? Eu não vou perguntar muito, não, tá? Alguém quer colocar alguma coisa mais? Porque eu tenho um convite para fazer para vocês. Só dando uma última palavrinha aqui, que a gente fala sobre a crise da adolescência. Então, quando um adolescente começa, ai, que dor na minha perna, ai, que dor no meu braço, ai, que dor não sei aonde, e você diz assim, mas que dor? Eu que estou velho não estou sentindo dor, você está sentindo dor? Acontece que na adolescência começa esticando, né? Os ossos e a carne, e isso dá dor no físico do adolescente. E muitos pais não entendem isso. Acham que é frescura do adolescente. Na realidade, para crescer, você precisa da dor. Então, eu entendo que a crise que dói é uma forma de a gente buscar o crescimento na nossa vida, em todos os sentidos, para que a gente tenha maturidade e uma dependência total de Deus. Amém. Belo fechamento, Nancy. Amém. Amém mesmo. Meninas, eu tenho uma boa notícia para quem está aqui no Brasil. Que nós que já estivemos nos Estados Unidos já tivemos o Entre Amigas ao vivo. Então, quem está no Panamá, quem está em Moçambique, podem vir também, se quiserem, tá? E quem está nos Estados Unidos também. Depende da data. Pois é. Então, dia 30 de abril, Ixi, nós vamos fazer o Entre Amigas no Rio de Janeiro. Então, marquem esta data, quem estiver por aqui. A gente vai convidar, você pode convidar sua amiga ou uma amiga, depois tem que me falar, né? Eu vou organizar isso direitinho. Mas nós estivemos aí, aqui conversando, eu, Nancy, Rosângela, Lúcia. Estamos encontrando um lugar, né? Vamos só confirmar, né, Nancy? Por acaso não vai ser na casa da Nancy, não, tá, gente? Mas vai ser Mas em podia ser, frente. mas pode ser, mas pode ser, Olha isso, pode ser, meu dependendo do filho. número, né, Nancy? Por que não, né? Pode ser. Mas então, se não coubermos na casa da Nancy, a gente vai em frente à casa da Nancy, que é o Cien, e aí lá tem lugar para estacionar carros, lá tem um salão grande. Viu, Sula? Se programe, pega um avião, pega ônibus, que aqui no Brasil, pelo menos agora, eu só tenho Rio de Janeiro. Quem sabe a gente faz um em São Paulo, faz em outros lugares aí, dependendo de onde as nossas amigas estiverem. Então, É marquem uma esta ideia. data. Com certeza, Sula. 30 de abril. Quem sabe, né, Nancy? A gente faz assim, olha, quem estiver no seu local, no local onde você vive, se você organizar um Entre Amigas, a gente pega a mala, né, Nancy? Pega o carro ou pega o avião e vai lá. Quem sabe? Vamos sonhar. A Nancy falou que a gente tem que sonhar. Bem sonhado. Se a gente Sonhar Ana, não sonhar, a acordado. gente.
Exatamente, acordado. sonhar acordadas. 30 de abril. A 30 hora. é um sábado. A hora, a gente está pensando em fazer um brunch, que seria na manhã, durante a manhã, né? Um café da manhã, alguma coisa assim, para a gente poder ter depois o dia livre para quem precisar, para se deslocar também para Tijuca. Esse horário é um bom horário também. Aqui, olha aqui. Sempre Meire me ajudando. Pode parar de gravar? Posso. Eu vou parar de gravar e a gente vai fechar aquele fechamento da Nancy que foi perfeito, tá bom? Obrigada, Meire. Vou colocar aqui agora para A Meire é assistente da assistente. assistente da assistente. Ela não me deixa esquecer.